Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Bênção, queridos, podemos louvar, adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em pleno mês da família e Deus tem nos dado o privilégio de estudarmos e refletirmos na oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, vamos ler do verso 9 ao verso 13. Mateus 6, do verso 9 ao verso 13. Vamos juntos fazer essa leitura, queridos irmãos? Vamos juntos? Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, assim como também aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Santo Deus, eterno Pai, Tua palavra é poder, é transformação, é libertação, é cura. E pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos conduza a meditar, a compreender e ao sairmos daqui possamos viver a Tua palavra, os Teus ensinos para o nosso dia a dia e para as nossas famílias. Que nesta hora, ó Deus, nada venha impedir de compreendermos, ó Deus, a Tua palavra, de compreendermos o Teu propósito para cada um de nós. Assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos uma sociedade estressada, ansiosa, preocupada demais com o amanhã. Ansiedade é uma das doenças que mais tem acometido as vidas humanas e das famílias. Somos tão ansiosos e tão preocupados. E é interessante que a maioria das nossas preocupações e ansiedades tem a ver com a provisão do nosso viver e o bem-estar do nosso viver. Antes de mergulharmos nesse texto, eu gostaria de mencionar 3 textos da Palavra de Deus que nos falam de que devemos confiar plenamente em Deus. Devemos confiar totalmente em Deus. O primeiro texto, Tiago 1,17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, queridos irmãos, Deus, Ele não tem pedras nas mãos. Deus não tem pedras nas mãos. Deus tem bênçãos em suas mãos para derramar sobre nossas vidas. É estranho que muitos crentes ainda acham que Deus tem pedras para jogar nos seus filhos. E ficam assim com medo de que Deus está trazendo algum mal, algum malefício em suas vidas. Isso é estranho principalmente depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que a maior prova de amor que alguém poderia dar era dar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então Deus não tem pedras. O segundo texto está em Salmo 37, 25, que diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Você confia plenamente em Deus e você sabe dessa promessa do Senhor. E é interessante como temos pessoas que se desgastam, mas não conseguem então descansar à sombra do Todo-Onipotente,
do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. E tem pessoas que têm medo, têm preocupação. Eu não tenho dinheiro para pagar as contas até o final do mês. Eu não sei como que vão fazer as coisas, como que vão se resolver. E essa semana eu recebi um vídeo lá do Rio Grande do Sul, de uma senhorinha com os seus 94 anos de idade, abrigada em uma das nossas igrejas, e ela falando assim: eu perdi todas as coisas, todas as economias, perdi minha casa que eu levei anos para conseguir construir com meu esposo, perdi meus documentos, minhas fotos, toda a história da minha vida foi embora. Mas eu encontrei a paz aqui, porque eu encontrei Jesus Cristo. E você está preocupado ainda com o quê, meu irmão? Você está ansioso aí com o quê na sua vida? Se Deus não vai deixar essa senhorinha que está chegando a 100 anos desamparada, você acha que Ele vai desamparar você, a sua casa e a sua prole? Nós, nesta manhã, precisamos compreender quem é Deus e o que Deus tem para as nossas vidas e para as nossas famílias. O terceiro versículo nesta palavra, nesta abertura, 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12. Quem não quer trabalhar, também não coma. Queridos, se você trabalhar, se você tiver consistência no seu trabalho, Deus irá te abençoar. Amém? Amém, irmãos? Deus só não vai abençoar aquele que não quer trabalhar. Mas se você trabalhar, fique tranquilo. Às vezes a gente está tão preocupado com tantas e tantas coisas que esse mercado consumista quer nos oferecer, né? Comer picanha com ouro. Tem gente que agora está sonhando comer picanha com ouro. Eu só estou pensando, irmãos, se nessa semana, lá no Lar Batista de Crianças, as crianças vão ter a condição de comer carne todos os dias. Porque eu e a minha casa, a gente consegue comer carne todos os dias. Eu só estou pensando nas crianças aqui do Jardim dos Ipês, se eles vão ter leite para beber todos os dias nessa semana. Será que nós, crentes, temos que estar preocupados se vamos comer picanha com ouro? Vamos aterrissar nossas vidas naquilo que Deus deseja que eu e você vivamos? Vamos colocar nossas vidas de fato nas mãos de Deus? Vamos sair deste mundo de ilusões e colocar as nossas vidas no propósito de Deus, na vontade de Deus, como nós já estudamos semana passada, que nós devemos viver a vontade de Deus. E nós, como pais, precisamos ensinar nossos filhos a viver a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus pouco tem a ver com essa ganância, esse consumismo dos nossos dias. Viver a vontade de Deus é se colocar dentro do plano, do propósito que Deus tem para as nossas vidas e para as nossas famílias. Nós vamos meditar nesta manhã no trecho: dá-nos hoje o pão deste dia. Dá-nos hoje o pão de cada dia. E nós vamos meditar refletindo sobre 3 lições sobre esse texto. Primeira lição: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos lembra de que Deus cuida da nossa família. Deus está cuidando de nós. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, eles vão para o deserto. Lá no deserto, eles não tinham como plantar, nem como colher. Eles não tinham como manter aquilo que eles poderiam sustentar suas vidas. Eles dependiam completamente de Deus. E Deus deu a eles o maná. E o maná
era para o dia, e Deus dava a eles todo o dia a porção para cada família e para cada vida. Mas o coração do homem é ganancioso e se inclina para o mal e não confia em Deus. O que alguns começaram a fazer? Começaram a acumular o maná para o outro dia. E o que acontecia? O maná apodrecia e vinham então insetos para as suas tendas, mostrando assim que nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Irmão, você é dependente de Deus? Você consegue ser totalmente dependente do Senhor? Se você é totalmente dependente do Senhor, então saiba que hoje, no dia de hoje, Deus garante o teu amanhã. Amém? Então, como que Deus nos mostra isso? Ele sempre dará a porção devida para cada um de nós. Para nós nos ostentarmos, aparecermos, não, irmãos. Para nós mantermos nossa família, termos condições de manter a obra do Senhor, para que assim, através da igreja, através dos ministérios, a igreja possa ajudar várias e várias famílias ao redor deste planeta, ao redor deste mundo. Queridos irmãos, a tragédia lá do Rio Grande do Sul está nos mostrando uma grande lição. A primeira lição que eu vejo é que nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Você já parou para imaginar isso? Só daqui de Goiânia nós estamos enviando 2 carretas através da Convenção Batista Goiana. Só dos batistas brasileiros já chegaram 16 carretas com alimentação, com água, com colchões para os desabrigados. Lá nós temos 50 igrejas que estão abrigando famílias dentro das igrejas batistas. E lá dentro dessas igrejas batistas nós já temos mais de 1.200 famílias. São 60 bebês, sem pai, sem mãe, que as igrejas estão abrigando e cuidando. A carreta missionária saiu lá do Rio de Janeiro e chegou na outra semana na cidade de Canoas e ficou lá por 4 dias. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul pediu que a carreta fosse para Porto Alegre, porque lá em Porto Alegre 12 unidades básicas de saúde estão debaixo d'água e a carreta missionária então é o único local para atender com dignidade as pessoas. Cerca de 1.500 pessoas estão passando pela carreta missionária. Eles trouxeram as vacinas todas para dentro da carreta, porque a carreta é tão bem montadinha, irmãos, que lá tem uma área climatizada, já tem um refrigerador, que isso a carreta é um trailer onde o casal missionário mora lá. Então, eles tiraram as coisas deles, eles estão acomodados em uma igreja batista, e lá agora então ficou um local de vacinação das crianças. A segunda carreta missionária saiu do Rio Grande do Norte na quinta-feira, está chegando hoje à tarde, lá em Porto Alegre, para continuar ajudando as pessoas. Queridos irmãos, Deus tem te dado o suficiente. E Deus deseja que eu e você entendamos isso, que Ele é o pão da vida, que Ele tem o melhor para nós. Tem pessoas que eu conheci um casal e ele falou assim: pastor, o senhor precisa comer essa carne com os negócios de ouro, é a comida mais gostosa que tem no mundo. Eu falei para eles: não preciso, irmão, porque eu descobri que o meu maior alimento, o alimento mais precioso da minha vida, eu já conheci, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? O único alimento que pode me dar verdadeira paz é Jesus Cristo. Amém, irmãos? O único alimento que pode me dar verdadeira alegria é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você já viajou, já ficou num local gostoso, aí você está lá, você fala assim: eu não vejo a hora de voltar para minha casa. Você já teve isso?
Então, a gente fica insatisfeito em qualquer lugar, no luxo ou na dificuldade, a gente fica insatisfeito em qualquer lugar. Isso eu já preguei várias vezes aqui na igreja. Mas eu quero dizer para vocês que o único que pode te dar a capacidade de experimentar algo maravilhoso é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, porque Ele é o nosso maná, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é aquele que nos sustenta, que nos guarda. O Senhor Jesus ainda falando na oração, né, e no ensino do Sermão da Montanha, Ele diz assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem juntam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta, as guarda. Não tem de vós muito mais valor do que elas. Você está sofrendo com o que, querido irmão? Tem uma fábula que fala que 2 passarinhos estavam conversando. Um dia, um olhou para o outro. Como os humanos podem ficar tão preocupados com o dia do amanhã? E o outro passarinho disse: talvez seja porque eles não têm o mesmo Deus que nós temos. Um senhorzinho, no meio do alagamento, começou a cantar lá no Rio Grande do Sul: eu tenho um Deus que não vai deixar essa angústia me matar, o desespero me acabar, por mais pressão que seja as situações, no controle Ele está, na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Canta isso todos os dias na sua vida, irmão. Porque não tem alegria maior do que conhecer Cristo Jesus. Amém? Não tem prazer maior do que descansar em Deus, do que ter o Senhor no teu coração, na tua vida, na tua casa. Para de ficar sofrendo com os teus boletos, com o teu cartão de crédito, com o teu cheque especial. Vive uma vida mais simples. Vive uma vida na dependência do Senhor. Sabe por quê? Porque o pão nosso, fala comigo, o pão nosso de cada dia, Ele nos dá hoje. Ele nos dá hoje, Ele nos garante hoje. O Deus que cuidou do povo de Israel. Irmãs, aquelas mulheres saíram com uma sandália só no pé. 40 anos depois a sandália estava como nova. Amém, irmãs? Amém? Então não precisa de sandália nova, de bolsa nova. Amém? A Soraya é testemunha que ela fala: nossa, cara, suas roupas não se acabam. Eu tenho um terno. Eu ainda vou entrar nele de novo, viu, irmãos? Eu tenho um terno de 20 anos. E ele está novo. Ele está novo. Você já parou para pensar que você faz escolhas que estão fora da vontade de Deus? Você se endivida por escolhas que não são da vontade de Deus. Você ora: Deus, me faz prosperar. Daí você compra o carro, compra a casa. Aí você vai e resolve comprar um carro mais caro, que vale um apartamento. É para isso que eu e você estamos aqui para viver nesse mundo? Será que a gente não tinha que parar e pensar só um pouquinho no pastor lá do Irã? Que eu não estou pensando, eu falo pastor, não estou pensando só nele. Eu estou pensando na esposa, nos 3 filhos, que ele foi preso. Você para pensar um pouco que às vezes o que você contribui para missões,
Você contribui para missões ou você só dá o seu dízimo? Você contribui por Lar Batista de Crianças ou você dá só o seu dízimo? Não, pastor, mas o senhor está falando que a gente tem que dar algo além do dízimo. Irmão, é muito mais. É muito mais. Cortou a luz lá da Águias de Cristo essa semana. Me mandaram aqui, pastor, ajuda aqui. Mandei lá, 50 conto que eu tinha no bolso, mandei. Vai ajudar na conta de R$ 1.900 por mês. Dá para você entender, irmão? Irmão, você está falando, eu quero viver a vontade de Deus, eu quero confiar em Deus, mas você não quer viver, porque você está vivendo num outro padrão. Você vive no padrão deste mundo, você não vive no padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? Jesus comprou alguma casa neste mundo? Comprou uma fazenda? Construiu um prédio? E ele falou que a vontade dele, a fome, a sede dele era fazer a vontade de Deus. Então nós falamos que queremos e amamos a Deus, mas nós não queremos viver o que Ele deseja. O pão nosso de cada dia é um chamado a confiar em Deus e depender totalmente no Senhor. Amém, irmãos? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos lembra que numa família cristã a ansiedade deve ficar do lado de fora de casa. Do lado de fora de casa. Charles Swindoll fala que é crítico o momento em que surge a tentação de se preocupar. É crítico passar uma noite sem dormir por preocupações. Quando você deixa isso entrar e dominar a sua vida, dominar a sua casa, a ansiedade, é crítico. É crítico quando estamos alimentando a ansiedade no nosso viver. É crítico. E nós precisamos entender que essa escolha é nossa. É crítico quando nós não levamos a Deus as nossas ansiedades e descansamos nele. Amém, irmãos? Descansar no Senhor. Descansar no poder de Deus. Nós precisamos entregar nosso coração, nossa vida, nossos interesses, nosso desejo diante do Senhor. Está começando a ficar ansioso, se deixando dominar? Você tem um antídoto. Ora a oração do Pai Nosso. Ah, mas isso é questão assim de religião e tal. Não, é antídoto. Jesus ensinou a orar, não ensinou? Então ore a oração do Pai Nosso. Ore até acalmar seu coração. Não está acalmando? Vai para o Salmos 23. Uma vida ansiosa é destruidora do teu futuro. Uma vida ansiosa proporciona desequilíbrio para os seus filhos. Uma vida ansiosa é uma vida que não busca a Deus com profundidade. Precisa de medicação? Toma sua medicação. Não tem problema nenhum. Não é falta de fé precisar da medicação e fazer uso da medicação, mas procure um bom médico, um bom psiquiatra. Não tem problema nenhum. Vai te ajudar por um momento. Se a ansiedade está te dominando demais. Mas a recomendação do apóstolo Paulo é: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes que as vossas ansiedades sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e ações de graças, e Deus lhe dará a paz que excede todo o entendimento. Mas você não pode cultivar a ansiedade. Você não pode colocar a ansiedade como se fosse o seu pet na sua casa. Que tem gente que é assim. O que produz a tua ansiedade? Da onde ela está vindo a sua ansiedade? Racionalize, pense, chegue a uma conclusão. Da onde está vindo essa ansiedade? O que me levou a essa situação? Aí pega a situação e coloca diante de Deus, e Deus vai te abençoando. Agora, viver uma vida de ansiedade, uma vida de desequilíbrio, uma vida de destempero, uma vida de briga. Gente, lar nenhum aguenta. Família nenhuma aguenta. Você pode ter um dia que você senta e conversa e fala: não estou gostando disso. Agora, quando você está
falando, eu não estou gostando disso todo dia, igual a irmã Mônica falou ontem, é que aí adoeceu a situação, adoeceu a família, adoeceu a casa. Se todo dia o que você tem para dizer é só uma crítica, então você tem que pensar, o doente não é o outro, o doente sou eu. Porque se eu estou olhando para o outro, eu só tenho uma coisa para criticar, o doente não é o outro, o doente sou eu. Vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, vai te ajudar bastante. Porque vocês se juntam como família, não é para viver na ansiedade. Né? Até essa semana eu falando lá, né, eu falei, né, na live eu falei, né, a gente gosta da expressão hollywoodiana, né, e casaram e foram felizes para sempre. A versão brasileira, casaram e viveram pagando boletos até o fim da vida. Mas mesmo pagando boletos, viveram em paz um com o outro. Amém, irmãos? Você, pai e mãe, você senta com seu filho e você elogia ele, ou você só está criticando os bichinhos que Deus te deu? Tem a hora de dar uma chibatada, mas tem que sentar, pegar os bichinhos, principalmente os que vão crescendo assim, traz eles mais para perto do colo e fala, ó, tem que confiar em mim, no papai e na mamãe, porque lá fora não vai ter professor, amigo que vai te ajudar não, quem sempre vai estar do seu lado é papai e mamãe. E eu quero falar para vocês, viu, filhos? Os únicos que visitam quando está em UTI ou preso é pai e mãe. E olha lá, pai, é mãe. No final é assim. Está lá na UTI, quem está lá do seu lado, sua mãe. Tem gente que fica brigando com mãe. Ô, gente. Tem gente que fica brigando com pai. Ô, gente. Quem vai ficar ali do seu lado é pai e mãe no final. Ansiedade nos mostra que nós estamos num caminho perigoso dentro de nossas famílias, dentro da nossa estrutura familiar. Você vai ter ansiedade, a ansiedade pode ser saudável. Sabe aquela ansiedade da viagem, né? Você nem dorme direito, né? Os meninos, né? Entra no carro, então os meninos, tá chegando, pai? Tá chegando? Já chegamos, pai? Né? Aquela ansiedade é gostosa demais, né? Agora vira adolescente, é uma dormindo do lado, outra dormindo do outro, nem fala mais com a gente. Ou quando está acordado, está no celular. Eu falo, gente, vou jogar esse celular fora. Mas dá para vocês entenderem, queridos irmãos, que a ansiedade é algo muito perigoso. Demonstra uma falta de confiança em Deus. Demonstra uma falta de preparo em lidar com as circunstâncias da vida. E eu e você precisamos, como cristãos, sabermos lidar bem com as nossas ansiedades. O caminho natural é você levar isso em oração a Deus. Mas se isso não está surtindo efeito, você procura um profissional, procura alguém que vai te ajudar para que você possa produzir um ambiente mais saudável e agradável dentro da sua família. E a última lição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, lembra a família cristã que não vivemos para nós mesmos. Irmãos, a situação é toda essa. O cerne de toda essa oração é se nós vamos viver para Deus ou não. A centralidade de todas as coisas é se nós vamos ter a mente de Cristo, com a vontade de fazer somente a vontade de Deus. Se nós vamos buscar a Deus no nosso dia a dia. Nessa oração, nós precisamos entender sobre generosidade, sobre cuidado do Senhor sobre nós. E eu gostaria que você pensasse hoje, queridos irmãos e queridas irmãs, eu gostaria que vocês pensassem hoje, quantas pessoas dependem da sua família? Da sua família estar bem? Quantas pessoas dependem? Não caia no engodo desse tempo, que o que importa é eu ser feliz, que se lasquem os outros. Não, a família cristã não é assim. A família cristã nos faz entender que se nós estamos de pé, é por causa da fé de outras pessoas. E isso nos coloca, então, como uma responsabilidade
para vivermos bem em nossos lares, em nossas famílias. A nossa tentativa aqui nesta manhã é fazermos compreender esse nosso papel como família. O marido precisa estar bem para a sua esposa, a esposa precisa estar bem para o seu marido. Os pais precisam estar bem para os seus filhos. A sua família precisa estar bem para as famílias que estão próximas dela. Talvez seja a sua grande família, ou talvez seja os seus amigos que estão ao seu redor. Talvez você ainda não percebeu e não entendeu esse seu papel. Mas nós, se estamos em pé e estamos bem, é porque Deus deseja nos usar como exemplo de fé para a vida de outras pessoas. Então luta, marido, para você estar bem para a sua esposa. Esposa, luta para você estar bem para o seu marido. Pais, lutem sempre para estar bem para os seus filhos, para não perder o equilíbrio nos momentos das circunstâncias da vida. Famílias, lutem para estar bem para as pessoas que estão próximas. Queridos, nossa igreja só vai ser forte se a sua família for forte. Então esteja bem para a sua comunidade de fé. Lute junto comigo para que as nossas famílias estejam bem e a nossa igreja esteja bem. Porque você já parou para imaginar que os nossos encontros, os nossos esforços, a cada semana, proporciona libertação, salvação, cura, para muitas e muitas vidas. Será que você consegue compreender isso? Que hoje tem uma missão Pão e Vida que está resgatando gente no meio da rua, gente que ninguém olharia para elas. É porque a nossa comunidade de fé está bem, mas ela pode estar melhor. Então, quando você orar o Pai Nosso, e olhar o pão hoje que o Senhor nos dá, Senhor, você entenda que não é só para você. Entende uma coisa aqui hoje nessa manhã, igreja: Jesus nunca comeu um pão só para Ele. Ah, disso eu entendo. Caçula no meio de 7, irmãos. Eu só comia o que sobrava, irmãos. Não tinha jeito. O primeiro bolo, fatia de bolo eu nunca peguei, nunca consegui pegar. Só pegava a rapa. Mas eu quero que você entenda que nessa manhã Deus quer dizer para você que eu e você temos uma responsabilidade neste mundo, nesse tempo, como igreja, como povo de Deus. E quando você olhar e perceber que você estando bem para sua esposa estando bem para o seu marido, os pais estando bem para os seus filhos, nós vamos ter filhos saudáveis. Amém, igreja? Nós vamos ter filhos equilibrados. Amém, igreja? Nós vamos ter filhos que vão saber trabalhar, administrar os recursos deles e vão continuar investindo no reino de Deus. E nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. Então, querido, quem ora o Pai Nosso mata o egoísmo, destrói o poder da ansiedade na sua vida. Quem ora o Pai Nosso se transforma e se torna agente de salvação neste mundo. Quantas pessoas dependem de você hoje? Dá para você entender a dimensão da onde vai as nossas vidas? E falando de pão, a gente não pode esquecer de Mateus 25, 35, 45. Jesus dizendo assim: porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci,
e me visitaste. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei lhe dizendo: Em verdade vos digo, quando fizeste a cada um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. O pão é nosso, não é meu. O pão não é meu, o pão é nosso. O pão é a garantia de que hoje Deus está cuidando do teu amanhã. O pão é a certeza que o Filho ressurreto, o nosso Senhor Jesus Cristo, está no trono, assentado, reinando para todos sempre. E que, portanto, você pode vencer a tua ansiedade, o teu egoísmo, o teu orgulho e viver uma vida muito mais profunda e significativa nesses dias. O que você vai fazer? Que seja sempre a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Santo Deus, que o teu Santo Espírito conduza as nossas vidas a viver, ó Deus, de uma maneira mais saudável, equilibrada, de uma maneira, ó Deus, mais profunda em nossa espiritualidade, em nosso viver. Que a tua palavra, ó Deus, nos leve a te servir com mais alegria, com mais alegria. E que o nosso viver, ó Deus, produza os frutos da tua justiça, para a tua honra e para a tua glória. E Pai querido, nos torne homens e mulheres cheios do teu Espírito. Torna os nossos lares o lugar da tua morada. Torna a nossa igreja o lugar da salvação. Torna as nossas vidas um exemplo de fé e de amor e de serviço. Em nome de Jesus. Amém e amém.